Olá para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. A partir de agora começa o programa Pauta Aberta. É o jornalismo da rede Evangelizar de televisão mais perto de você. Obrigada pela sua companhia. Neste momento, muitas pessoas estão precisando de palavras de conforto. Esta semana, o padre Reginaldo Manzotti fez mais uma live que foi transmitida para colaboradores e pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Veja como foi. Olhos e ouvidos atentos à tela da TV, do computador ou do celular. Hora de se conectar com a fé. Foi assim que centenas de colaboradores e pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças, que fica em Curitiba, acompanharam a live do bem do padre Reginaldo Manzotti. O local escolhido foi a Capela do Santíssimo, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. Aqui no meio está exatamente de onde emana toda graça, toda bênção, Jesus Cristo. Que este momento de oração, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de quem sou também muito devoto, e São Vicente de Paulo, possa agir na vida de todos, de modo particular, aqueles que mais precisam. Durante 30 minutos, padre Reginaldo levou palavras de conforto nesse período tão delicado que os profissionais da saúde enfrentam. Para muitos profissionais, estar trabalhando significa, de alguma forma, se desligar, se isolar da família. E isso pesa. Pesa ver pessoas que vão ficando doentes e não se recuperam. Seja, eu repito, pela Covid-19, mas tantos outros males, tantas outras doenças. E às vezes a carga é pesada, mas Ele está aqui, Jesus, aquele que toma a nossa cruz e leva o nosso fardo. Pedras vão rolar da minha história. E também teve música, remédio para o coração diante dos desafios. Pelo seu nome caem muralhas. Então reza comigo enquanto ele canta. Senhor Jesus, ressuscitado, vivo, verdadeiro, rolai as pedras do caminho. Os pacientes, é claro, se emocionaram. O Elton, por exemplo, está internado por causa de uma leucemia. Acompanhou a live e rezou junto com o padre para que as pedras do seu caminho sejam removidas. Cada um tem a sua pedra que está rolando, mas a maior pedra Jesus rolou por nós, né? E a gente está batalhando para rolar as pedras que vêm no nosso caminho. E as pedras que a gente não consegue, Jesus vai estar junto com a gente, Deus, né? E vai nos ajudar a rolar essas pedras. Padre Reginaldo ainda fez uma oração muito especial nesse momento de pandemia. Nossa Senhora, de muitos títulos e de muitos nomes, mas em especial, Nossa Senhora das Graças, derrame graças sobre os que mais precisam. Nós te pedimos, Mãe, pelo planeta Terra. O planeta inteiro precisa de cura. Do Covid-19, mas de outros males. Males, pecados e frutos do pecado. Nós te pedimos, Nossa Senhora, abençoai todos os governantes de todos os países. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelas irmãs vicentinas, filhas da caridade, que remonta à minha primeira formação em educação, mas também uma grande solidariedade que nós temos com as pessoas enfermas. E foi para dar um alento aos doentes, um entusiasmo aos médicos e pedir proteção, porque nós sabemos que eles precisam de oração, porque eles arriscam a vida para salvar vidas. Portanto, nada melhor do que nesse momento nós irmos com a palavra de Deus e a oração para fortalecê-los neste propósito. Com certeza foi um momento muito especial para todas as pessoas, foi uma oportunidade de, através das canções e das orações, nos unirmos a Deus, fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa esperança. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por este momento. Que nós sejamos pessoas melhores depois da pandemia. Em Cristo seremos. A tempestade vai passar,
Por sobre as ondas, confiante andarei. Rafael, essa temporada, esse tempo vai ser lembrado daqui a alguns anos como o tempo das lives também. Verdade. Né? Tem muita música, é importante as lives de música para entreter, mas quando a live tem música e oração, ela fica mais importante, não é mesmo? Sem dúvida, a gente viu aí, né? Eu acho que o nome também da live já chamou muito a atenção, Live do Bem. Isso. Não é? Como você disse, eu acho louvável esse momento, né, que os artistas estão levando alegria, mas também é muito interessante lives como essa que levam a palavra de Deus, levam aquele conforto, carinho no momento tão complicado como esse. Com certeza. E aumentou, infelizmente, os casos de violência contra a mulher em todo o Brasil em função da pandemia do coronavírus. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, no último mês, o aumento de denúncias de violência contra a mulher aumentou em 30%. E pensando nisso, o governo federal decidiu deixar mais rígida a Lei Maria da Penha, criando um aplicativo que vai ajudar a mulher neste exato momento. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Esta mulher, que não será identificada por motivo de segurança, conta que já sofreu várias ameaças de morte e agressões do ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. Devido a essas ameaças que ele iria me matar, então a primeira ameaça que ele fez, eu fui até a delegacia, já registrei a ocorrência, daí ele ficou preso por 7 dias. Logo depois ele saiu, continuou as ameaças. Na tentativa de reverter essa realidade, o governo federal alterou a Lei Maria da Penha. Agora, como medida protetiva de urgência, juízes podem obrigar o agressor a frequentar um centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Experiências demonstram que agressores que se submeteram a esse tipo de programa de recuperação dificilmente voltam a praticar qualquer ato de violência contra a mulher. Essa lei, além de ser mais uma medida protetiva à mulher, vai beneficiar ao agressor que vai ter oportunidade de ter uma conscientização maior dos seus atos, das suas atitudes. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que 42% das agressões ocorrem dentro de casa. E mesmo depois de sofrer a agressão, 52% das vítimas decidem se calar, com medo de novas agressões. Mas as autoridades alertam que a denúncia é uma atitude de autoproteção. E por isso, para facilitar essa denúncia, a Secretaria dos Direitos Humanos criou um novo aplicativo. O aplicativo é simples e qualquer pessoa pode utilizar e fazer sua denúncia ou obter informações sobre direitos humanos. É só ir à loja de aplicativos e baixar gratuitamente. A denúncia pode ser feita de forma anônima e é bem rápido. É possível até incluir vídeos e fotos para ajudar a atuação das autoridades. Vanessa, essa semana nós trouxemos, né, esse assunto aqui, uma das entrevistas, falando sobre o aumento da violência no número de mulheres. Eu me lembro até que eu comentei com você, tem um dado que está no site da Maria da Penha, são acho que 14 ou 15 justificativas do porquê que as mulheres não denunciam seus maridos. Entre elas, uma que chamou a atenção é uma assim que seria, eu não posso retirar a queixa do marido depois. Eu acho que talvez é um arrependimento. É aquela ilusão, Rafael, que até o delegado comentou com a gente, a ilusão de que a pessoa vai mudar. Ele só me bateu. É a última vez. Mas, por favor, você que está nos ouvindo e sofre qualquer tipo de ameaça, que está em isolamento social, tem sim que denunciar. A lei está aí para te apoiar. Tem a Lei Maria da Penha. Eu imagino que dê medo mesmo, né? Da mulher denunciar, que às vezes é o pai dos filhos, tem a questão financeira. Mas tem que denunciar para você não ficar vítima de maneira nenhuma. Sem dúvida. E agora um bom exemplo que vem de Brasília. Voluntários estão se organizando para fabricar máscaras de proteção para quem trabalha na área da saúde. 3 impressoras 3D do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal funcionam sem parar. Em 40 minutos, cada uma imprime uma máscara feita de material biodegradável. Elas serão utilizadas pelas equipes de saúde do SESC e também doadas para hospitais da rede pública. A haste dela é feita de PLA, um material biodegradável, uma folha de acetato para a proteção do rosto, que vai até
abaixo do queixo e uma liga plástica. A nossa principal ação na produção dessas máscaras é minimizar os casos do Covid-19 em Brasília, nessa ajuda aos profissionais de saúde. A Associação dos Servidores do Hospital Universitário de Brasília recorreu a 15 costureiras para fazer máscaras cirúrgicas. Todas são voluntárias. Com uma produção semanal de 1.500 itens, 3.000 já foram entregues ao hospital. A população, ou empresários, associações que quiserem contribuir, no site da UNB tem um material especificado, ou também ajudando como voluntário para a confecção das máscaras. Presidiários de várias cidades do país também estão ajudando. Na penitenciária feminina do Distrito Federal, a fabricação de uniformes deu lugar às máscaras. Atualmente nós fabricamos 300 máscaras diariamente. Parte do que é produzido é utilizado nas unidades prisionais por servidores de segurança e outra parte é devolvido para a Secretaria de Saúde. Em 14 dias, o grupo de voluntários Brasília Maior que o Covid produziu mais de 5.000 máscaras de proteção facial. Ela é para o uso de profissionais de saúde que estão mais em contato, fazendo procedimentos invasivos, coisas mais complicadas. A gente entrega as máscaras totalmente grátis, preferencialmente em hospitais públicos, principalmente na própria rede de saúde. Um dos atores mais consagrados da teledramaturgia do nosso país, o ator Ari Fontoura, que tem mais de 60 anos, ele faz parte do grupo de risco do coronavírus. E ele deixou um recado para você que assiste o programa Pauta Aberta. Meus amigos, aqui estou eu pertenço ao grupo de risco e quero pedir a vocês um favor. Fiquem em casa. Fiquem em casa o maior tempo possível e só saiam dela assim, quando for estritamente necessário. Ir ao supermercado, ir à farmácia. Mesmo assim, nesse trajeto, tomem todas as precauções possíveis. Todas as precauções que nós todos já conhecemos. De higienização, lavando as mãos, usando álcool, não abraçando as pessoas, não apertando as mãos, enfim. E depois voltem para casa. O isolamento é necessário para evitar a propagação do vírus e, consequentemente, a sua extinção. Creiam, o isolamento é uma atitude que a gente toma profundamente humana. Um recado de um ator que todo mundo admira tanto, né, Rafael? E não tem jeito. Se você está no grupo de risco, principalmente, tem mais de 60 anos, o isolamento social é o melhor remédio no momento, não é? Como a gente sempre fala aqui, né, Vanessa? Nós sabemos que é um momento difícil, complicado. Às vezes, mesmo a pessoa, já que tem um pouco mais de idade, mas já tem a sua rotina, gosta de ir no mercado, gosta de ir na feira, até encontrar os amigos para um jogo, um cateado. Mas nesse momento temos que ficar em casa. Com certeza. Mas em algumas cidades do Brasil, muito aos poucos, a rotina está voltando ao normal. É o caso de Maringá, no noroeste do Paraná. Padarias e açougues foram os primeiros a voltar a funcionar em Maringá, no noroeste do Paraná. Em seguida, a construção civil, indústrias e lotéricas e, finalmente, o comércio varejista, que agora funciona em horário reduzido. Aos poucos, a cidade vai voltando ao ritmo habitual, mas tudo com muito cuidado. Estamos sempre monitorando todos os indicadores. Nós monitoramos tudo. Nós temos um comitê criado de emergência, onde constam 6 secretários municipais que se reúnem 24 horas por dia. E nós temos o Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde, que é o CIEVES, que é a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Nós temos o monitoramento de toda a situação, de toda a movimentação, números do transporte coletivo, números do trânsito, números de servidores, de funcionários em supermercados, em farmácia. Nós cruzamos esses números junto com a taxa de ocupação de hospitais, porque essa é uma grande referência. A referência não é número positivo de coronavírus, nem infelizmente, os óbitos. A referência tem que ser a capacidade do sistema de saúde de suportar o pico máximo que eventualmente ocorra na cidade.
Foram 30 dias de comércio fechado e ruas praticamente vazias. Até agora, a cidade registrou 5 mortes por Covid-19, 57 casos confirmados e 352 suspeitos. No último decreto, publicado nesta quarta-feira, a Prefeitura de Maringá autorizou a reabertura de hotéis, feiras e salões de beleza. Mas cada segmento deverá obedecer regras específicas de higiene e segurança. Nos salões de beleza, nada de fila de espera. Profissionais e clientes devem usar máscaras e manter o distanciamento de pelo menos 2 metros. Para fazer as unhas, só é permitido um profissional por cliente. Essas são apenas algumas medidas exigidas pelo decreto. Compreendemos a gravidade aí que a gente está passando no momento, essa questão da pandemia. Realmente se faz necessário, né? O pessoal pode ficar tranquilo, que todo mundo vai ficar bonito e com segurança, que a gente já orientou todos os profissionais para estar cuidando aí da segurança da saúde de todos. Nós estamos tentando, gente, trabalhando e fazendo o máximo para nós passarmos por esse momento sem tantos traumas, sem tantos prejuízos, né? Aliando, claro, a saúde pública com a economia. Não são adversários, a saúde não é adversária da economia, nem a economia é adversária da saúde. Vamos trabalhar, estamos fazendo muitos sacrifícios para trabalhar juntos e juntos nós sobrevivermos. A crise do coronavírus trouxe também uma crise financeira mundial. Sobre esse assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio com o consultor financeiro Pedro Salanek. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Olá, Vanessa, boa tarde, muito obrigado. Olá, Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pedro, a gente tem falado muito aqui no programa Pauta Aberta sobre os pequenos, o microempreendedor individual, o pequeno e médio empresário. Mas essa crise financeira, da sua forma, afeta também, de alguma forma, o grande empresário, aquele grande empreendedor que emprega 200, 300, 400 pessoas? Sem dúvida, Rafael. Né? No que a gente fala de uma crise dessa proporção, de uma pandemia, não tem nenhuma empresa que tenha ficado fora. O que a gente identifica, assim, que alguns negócios, em função de serem artigos de primeira necessidade, eles continuam funcionando dentro de uma normalidade. Seria talvez mercados, farmácias, tá? Postos de gasolina, até a gente compreende que em função dessa necessidade direta que o consumidor tem. Agora, os demais negócios, eles tiveram impacto em faturamento e, obviamente, vão ter uma certa tendência em manter os custos e vão perder lucratividade. Sim. Isso, vamos dizer assim, de uma forma geral, de forma indiscriminada. Que eu imagino que é o grande medo de todos, né? Como manter o meu cliente, como manter as minhas contas em dia não faturando, né? Exatamente. Daí vem, Rafael, assim, 2 aspectos que preocupam diretamente. O primeiro é o caixa e o segundo é o custo. Tá? Então, o caixa é a capacidade que ele tem de pagar, de liquidar suas contas. Tá. E aí, num segundo momento, vem a preocupação mais específica com o custo. E a maior preocupação, na verdade, é o custo, porque a gente conversou com outros especialistas que a capacidade, na verdade, das pessoas terem dinheiro em caixa é muito pequena no Brasil, do empresariado em geral, dos pequenos principalmente, né? Como se organizar, então, Pedro? Veja bem, Vanessa, a questão do caixa, como você mesmo mencionou, não existe uma contingência, porque sempre os prazos são muito apertados, recebe aqui, paga ali. O empresário brasileiro, de certa forma, né, principalmente esse que você falou, Rafael, do micro e pequeno, ele é muito dependente dos empréstimos. O sistema financeiro brasileiro, ele... Vamos dizer, ele tem uma característica de dar, eu vou colocar até entre aspas esse apoio, obviamente cobram juros altos por isso. Então, sempre fica nessa dependência de pegar empréstimo, conseguir pagar as contas em dia e tudo mais. Então, esse é um problema de caixa, que daí vem uma dificuldade de liquidez. Ou seja, baixa o faturamento, começa a receber menos e aí vai pagar as contas de que jeito? Né? Agora, existe o problema do custo, como você bem mencionou. O custo, o que é? É efetivamente o valor que eu vou gastar para produzir um produto ou desenvolver um serviço. E aí, nesse momento, eu preciso usar de uma certa criatividade. E vem um ponto aí que eu quero destacar muito, inclusive, com o pessoal que está nos assistindo. Como que eu posso melhorar os processos para que eu possa reduzir o meu custo? Então, assim, vai ser o processo de logística, vai ser o processo comercial, vai ser o processo de produção, o processo de compra, aonde eu consigo ser mais assertivo para estar conseguindo minimizar esse impacto dos custos. E veja, não é a questão do caixa. O caixa é uma coisa, o custo é outra. E no que a gente fala desse aspecto do custo,
E aí essa conexão com o processo, a gente tem que ter um cuidado imenso de não cometer algumas bobagens empresariais. Porque não se fala assim, eu tenho que sair cortando o custo. O próprio aspecto de demissão de pessoas. Você fala assim, hoje uma grande dúvida. Né? Se demite, não demite, mantém, suspende o contrato, se são pessoas jurídicas, é aquela dúvida, né? Exatamente. Então, assim, digamos que você é forçado a demitir em função dessa condição e você demite uma pessoa que é a chave dentro da tua empresa. Aquele funcionário que a reposição, a recolocação dele é difícil. No primeiro momento, você fala assim, reduzir o meu custo. Mas o impacto que a ausência daquela pessoa traz para dentro da empresa. Mas, por um lado, né, Pedro, você talvez, eu não sei, você reduz o custo, mas você também tem outros custos com a demissão. A demissão seria também tem isso, o desligamento. Só que mexe no caixa, né? Mexe com o caixa, porque é um desembolso imediato. Sim. Agora, vem aqueles outros custos da ausência daquela pessoa. O impacto que isso vai ter... Que é produtiva, ou que é um líder, talvez, não é? Isso. Pedro, e nesse exato momento, até você falou aí uma questão de bom senso, a pessoa tem que pensar. Vamos pegar um exemplo assim, um pequeno empresário, ele tem lá o custo, ele tem lá o caixa e ele tem o custo dele, né? Exemplo, o que ele tem que cortar ali? Exemplo, você falou dos custos. De demitir funcionário talvez não seja uma opção. O que ele deve pensar? Como que ele deve pensar para tentar manter o negócio dele em pé? Existe, assim, Rafael, uma tendência muito natural, e isso faz parte do modelo mental do empresário, que ele tenta identificar aqueles custos que são mais visíveis. Então, ele vai pegar o produto dele, ele vai pensar assim, eu vou comprar uma matéria-prima mais barata, eu vou usar uma embalagem de qualidade inferior. Esses são custos mais visíveis, que de repente é mais fácil dele cortar, só que pode impactar no volume de vendas dele. Então, a gente recomenda que não seja por aí que esses custos comecem, não pelos visíveis, pelos diretos, mas sim que ele olhe para o negócio dele de uma forma sistêmica, de uma forma ampla e consiga identificar aquilo que ele está gastando que é um desperdício. Eu gosto de fazer uma analogia, como se fosse assim... uma empresa que tem que cortar custos é igual uma pessoa que deseja emagrecer. Então fica uma analogia bem interessante. Porque a pessoa que quer emagrecer, o que ela precisa reduzir? Gorduras localizadas. E o empresário ele tem que olhar para dentro da sua empresa e também identificar aonde estão as gorduras localizadas. Ele tem que entender muito do negócio dele também. Tem que entender. E ele só enxerga isso se ele olhar a empresa como um todo. Então vamos supor, ainda nessa analogia... O médico, ele não vai falar assim, olha, para reduzir teu peso, vamos cortar um braço, vamos cortar uma perna. Não faz sentido isso. O empresário, dentro da amplitude do negócio dele, ele também tem que olhar assim. Porque se ele sair cortando braços, pernas e principalmente cabeças, que a gente fala de funcionários, ele tira etapas fundamentais de sobrevivência. Enquanto que se ele tirasse a gordura localizada, igual uma pessoa, a empresa também vai se sentir melhor. Certo. Então, aqueles gastos efetivamente, daí vem o retrabalho, vem o desperdício. O que ele pode olhar para o processo e falar, se eu eliminar isso daqui, eu vou ser uma empresa mais enxuta. Então, vem uma analogia bem interessante. Pedro, no fim, essa crise veio também para mostrar para a gente que muitos empresários não conheciam o próprio negócio, né? Estavam indo... Na onda. Seria um aspecto positivo? Você tem que olhar o seu negócio com cuidado, sim, todos os aspectos, conhecer bem. Você acha que vai ser uma seleção natural daqui para frente, realmente? Eu entendo que sim, porque esse momento, tanto que a gente fala dessa certa... A gente está isolado, né? Então sobra um momento para você refletir, de você planejar. É óbvio, né? Esse empresário ele não pode travar e falar assim, eu vou esperar passar a crise, daqui a pouco as coisas melhoram, o governo deve vir em socorro. Não, ele tem que começar a repensar o negócio dele. E é interessante, até nesse período eu tenho atendido algumas empresas, né, através do trabalho de consultoria, e que daí a gente enaltece bastante isso, né? O que ele pode melhorar? E é interessante que se não mudar o tipo do processo, muitas vezes ele bate numa parede e não consegue encontrar a redução de custo. Daí eu questiono assim, e se você mudar o processo? Se você olhar esse processo sobre uma outra ótica, uma outra forma, daí ele fala assim, poxa, desse outro jeito eu consigo fazer mais barato. Entendi. Só que daí tem que mudar o modelo. E
Pedro, uma coisa, nesse momento a gente está tendo aqui várias linhas de financiamentos, né, que o governo está disponibilizando, o adiamento, né, não a isenção, o adiamento de alguns impostos. Você acha que esse é o momento ideal ou isso às vezes é um pouco ilusório para aquele empresário, eu vou economizar agora, mas esquece que tem pagado depois 3, 4 meses à frente? Isso. Rafael, ótima pergunta. Eu não gostaria de ir embora sem responder isso. Eu acho que essa é uma das coisas que mais tem preocupado o nosso empresário hoje. A questão do adiamento do imposto é uma questão do caixa. Não envolve custo, porque aquele valor vai ter que ser pago. A única coisa é que o governo, de certa forma, vai adiar. Então, para esse aspecto, o que o governo observa? Ele diz assim, esse empresário tem salários para pagar, tem aluguel para pagar, tem fornecedor para pagar. Então, eu vou me colocar como governo para receber depois, para que ele dê a prioridade para esses pagamentos, para que mantenha a economia girando. Tá? Né? Então, o governo fala, me pague depois e joga lá para frente. É óbvio que lá na frente eu vou ter duas dívidas para pagar. Então, tá, entendi. Então, só que o que o governo imagina? Que esse empresário, nesse momento que começar a recuperação, ele vai fazer um caixa para conseguir honrar esses 2 pagamentos. Tem até algumas pessoas que falam que não deveria existir esse prazo. Só que daí eu vou ter uma dívida a mais concorrendo com outras dívidas. Então é um momento de aliviar o caixa. Aí o governo faz esse papel, protelando os pagamentos de impostos, algumas linhas de financiamento aí com governos, com bancos públicos, né, bancos de governo também têm sido adiadas. Tá certo. Pedro, muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações. Tenho certeza que ajudaram muito os telespectadores. Ok, Vanessa, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafael. Pedro, muito obrigado por ter nosso convite. E olha só a iniciativa de um supermercado aqui de Curitiba. Os proprietários do mercado projetaram na fachada mensagens de otimismo e agradecimentos a policiais, bombeiros, profissionais de saúde e limpeza, funcionários do supermercado. Mensagens como cuide de quem você ama, fique em casa, vai passar, logo estaremos juntos. E além de dicas de saúde, lembre de lavar as mãos durante suas compras, mantenha a distância de 1,5 metro dos demais clientes. O diretor do mercado, Carlos Alberto Gomes, explicou que o objetivo foi prestar homenagem e mostrar mensagens de otimismo para as pessoas que passavam pelas ruas. Todo mundo precisando de otimismo neste momento, não é, Rafael? É isso mesmo, Vanessa, perfeito e interessantíssimo essa iniciativa desse empresário. Bom, o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na sua TV Evangelizar para todo o Brasil. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. No Armarinhos Nodari você encontra toda a linha de tricô, crochê, sacarias, caixas de MDF, tintas e tudo para seus trabalhos manuais ficarem incríveis. São 2 lojas em Curitiba, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes, e na Westfalen, quase a esquina com André de Barros. Armarinhos Nodari, há 20 anos no coração da cidade. Com a mentira, não só enganamos aos outros, como enganamos a nós mesmos. Vale a pena viver na mentira? Todo domingo, a TV Evangelizar traz até você uma tarde de fé, oração e animação. Às 15h tem o texto das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti. A partir das 15h30 no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, muita música, bate-papo, reflexão e novena em honra a Nossa Senhora do Carmo. 5h30, colocamos as nossas intenções para a semana que se inicia diante do Santíssimo Sacramento. Logo após, você acompanha a Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. E às 7h30, edição especial da Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. Domingo em Família é aqui na TV Evangelizar. No encontro das amigas de turma da escola, se sente um peixe fora d'água? Só você está acima do peso?
Essa realidade ficou no passado. Conheça agora o insuperável Act Nutri Gold. Este é o emagrecedor natural mais vendido no Brasil. É também premiado como o melhor do país. Depois de ingeri-lo, o Act Nutri continua funcionando. Ele age enquanto você dorme. Ele é realmente um grande aliado e o resultado de um corpo mais saudável você já conhece. Tomando 2 cápsulas antes do almoço e outras 2 antes do jantar, o gel que se forma absorve a gordura que iria se acumular e o organismo expele naturalmente. Ligue para o telefone que está na sua tela. Emagreça já! Flora Vida. Estamos de volta para todo o Brasil com o programa Pauta Aberta aqui pela sua TV Evangelizar. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E olha só, uma grande preocupação neste momento é com a manutenção dos empregos. Agora aqui no estúdio nós vamos conversar com Alex Weimer. Ele é professor na área de gestão de pessoas, do mestrado em gestão de cooperativas e do curso de administração da Escola de Negócios da PUC-Paraná. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Alex, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alex, nós estamos em momento de pandemia, uma mudança completa com relação às organizações de trabalho e tem muita gente em casa fazendo tal do home office que muita gente não conhecia. Você acha que essa tendência que está surgindo, ou ela veio momentânea ou ela pode ocorrer, enfim, ficar como uma transformação direta aí? Eu acho que a mudança sempre ocorreu, né? O que a pandemia fez foi acelerar algumas coisas e que antes nós tínhamos a opção de planejar e agora não temos mais essa opção, né? Mas eu entendo que o home office sim acaba sendo uma opção, se você me permite até um exemplo, né? Até há pouco tempo atrás nós estávamos discutindo na academia se aulas à distância, por exemplo, teria eficácia, né? Verdade, a eficácia de uma... Tem razão. Que uma aula presencial não teria, né? Então isso você faz de maneira planejada, organizada, sensibilizando, né? A pandemia faz com que você apresse e acelere essa situação. Então hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando isso, por exemplo, na universidade, e tinha coisas que não estavam planejadas que acabaram acontecendo e foi bem interessante, inclusive criar um espírito colaborativo entre os colegas, né? Certo. Então, eu acho que sim, a home office é uma opção interessante, mas temos que ter alguns cuidados em termos de relacionamento interpessoal, né? Porque pode haver uma tendência aí em você acabar afastando um pouco esse contato interpessoal, que é uma coisa bem interessante, extremamente necessária dentro de qualquer empresa. Né? E a gente fala muito da questão dos funcionários, mas os líderes também tiveram que mudar nesse momento, porque essa condução, essa administração dos funcionários de longe também é uma questão hoje, não é? Tem. Então, essa questão de controle, né? Eu entendo o seguinte, que a melhor forma de controle é quando não há controle, né? Num bom sentido, né? Então, vamos imaginar o seguinte, as empresas precisam se reinventar. Para se reinventar, de forma rápida, né, professor? E de forma rápida, estratégica, né? Mas o que é se reinventar, né? Se reinventar é repensar a sua missão, seus valores, né? Seus processos e identificar novas competências que são necessárias para poder entregar aquilo que as empresas prometem para os seus consumidores, né? Então, inevitavelmente, você vai precisar definir novas competências, né? Então, o que eu imagino nessa questão dos líderes, né? Se você tem bem desenhado quais são a descrição das atividades, que cada funcionário tenha consciência, né, de que o trabalho bem feito ou mal feito vai ter implicações, respingar em outras áreas. Que você tenha políticas bem definidas, código de conduta, tudo bem definido, então não precisaria ter mecanismos de controle, né? Então o líder, na verdade, ele acaba tendo um papel de facilitador nesse contexto, né? Ele vai ter que repensar, sim, a sua maneira de atuação. Então, por isso que eu falo, a melhor forma de controle é quando não há controle, mas quando há uma consciência que essa pandemia nos impõe novas responsabilidades dentro da empresa, né? E falando em novas responsabilidades, a gente estava falando sobre home office também, que é uma nova realidade para muitos ficarem em casa e tendo que administrar as equipes à distância. Você acha, supondo,
acabou a pandemia, o mundo voltou ao normal. Essas pessoas vão continuar em casa. Você acha que vai mudar a relação entre empregado e empregador, a relação até financeira entre eles? Você acha que existe essa mudança? Eu acho que sim. Essa semana eu assisti um depoimento lá do Leandro Carnal, né? Foi bem interessante, eu acho que cabe, né, nessa tua pergunta. São 3 coisas que fazem uma aceleração de mudança, né? Guerras, revolução e epidemia, né? E essas mudanças, elas são perenes, né? Entendo que algumas delas são duradouras, sim. Eu ficaria muito surpreso se depois de passar por toda essa situação intensa, né, a gente não aprendesse nada com isso, né? Alguma coisa não é possível. Então, alguma coisa tem que ficar. Então, eu imagino, sim, que aquilo que nos obrigou a ter experiências positivas, elas serão incluídas, sim, na nossa forma de pensar e se tornarão um padrão esperado de comportamento, né? Então, a questão de home office, eu acho, sim, por exemplo, reunião de trabalho, né? Cá para nós, né? Algumas situações tem muita reunião para discutir muita coisa que não leva a nada, né? Poderia ser um e-mail, né? Que as pessoas... Exatamente. As reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Eu acho que essa experiência, inclusive eu já tive experiências bem interessantes, de que você acaba sendo focado, né? Então, você cria uma reunião online, por exemplo, ou aula remota, você tem uma pauta bem definida, e se ela teve sucesso, você vai acabar incorporando aquilo como um padrão. Então, aquilo que foi positivo, você vai acabar incluindo, né? Então, acredito, sim, que algumas dessas mudanças serão bem duradouras, né? Permanentes não, né? Porque nada é permanente. É verdade. Alex, e a questão realmente da empregabilidade? Você vê algumas áreas vão despontar depois dessa crise, ou vão estar com mais força, ou com mais possibilidades para as pessoas? Eu acho que de imediato é evidente que algumas áreas estão mais demandadas, né? Então, a área da saúde, a área da tecnologia, telecomunicações. Então, assim, de imediato a gente sabe que essas áreas estão sendo mais demandadas, mas o mundo não parou, né? Então, acredito que a gente vai ter uma retomada, talvez lenta, e algumas áreas serão mais afetadas do que as outras, né? Mas o que eu entendo de empregabilidade, né? A empregabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de ser desejado pelas organizações, né? E o que é ser desejado? A empresa tem mapeado algumas competências e ela precisa de profissionais que entregam esse resultado para ela. Então, na minha opinião, eu entendo que alguns não vão ter essas condições agora, mas a pior coisa que eu poderia fazer agora é deixar de investir na minha capacitação profissional, né? Eu acho que alguém que tem domínio e propriedade, né, um bom profissional, ele não fica desempregado numa situação de estabilidade, né? Agora, é claro, talvez tenha que ter um tempo de retomada aí, mas se você for um bom profissional, acionar suas redes de relacionamento, né? Eu eu tenho convicção que pode demorar um pouquinho, mas isso vai retornar para você como oportunidades. Nesse momento, tem empresas contratando? Está acontecendo esse movimento? Porque a impressão que a gente tem é que está todo mundo em casa e que as pessoas estão demitindo e quem está precisando de um emprego pode ficar meio em pânico. Mas tem empresas contratando? O que você tem observado? Tem empresas contratando. Acabei de receber uma convocação de um colega de São Paulo, até ele comentou, né? Olha, ao contrário do mercado, nós estamos contratando, né? Olha que maravilha. Então, a gente sabe que, historicamente, a taxa de desemprego é bastante alta, mas também sempre existiu, muita vaga e que existe profissionais que não estão altamente qualificados, né? Então, existe sim alta a taxa de desemprego, mas também existem vagas que não conseguem encontrar profissionais que estão qualificados para suprir essa vaga. Então, eu te diria o seguinte, né? Que aquelas empresas que têm um pulmão financeiro, né, já que o Pedro estava aqui antes, que tem essa capacidade de sustentar por um tempo, elas estão resistindo aí, até por uma questão de solidariedade também, né, enfim, né, de uma responsabilidade maior. Mas eu acho que a gente vai passar um movimento rápido agora de desemprego, né, infelizmente. Mas também a gente tem que ser otimista e pensar que vai haver uma retomada, sim. Verdade. Alex, falando ainda em empregabilidade, né? No setor industrial, vamos dizer aí na região metropolitana de Curitiba, que nós temos muitas empresas, muitas montadoras que infelizmente estão demitindo ou estão dando férias antecipadas. A área industrial, ela vai ser muito afetada também? Eu acho que vai. Eu acho que vai, talvez, a curto prazo. É como eu falei, né? Qual é a tua prioridade hoje? Eu trocaria de um carro hoje? Né? Então, eu diria que é uma coisa mais evidente nessa área. Não, eu tenho que ser cauteloso, né? E verificar se eu vou poder honrar um compromisso. Então, as pessoas realmente estão deixando
esse consumo, né, que eu posso escolher para mais tarde. Então, segurar. É claro que isso vai ter um reflexo muito grande na receita dessas empresas e por melhor boa intenção que ela tenha, talvez ela não consiga manter, né, esse quadro. Certo. Mas eu entendo, sim, que algumas estão tendo, a maior parte delas estão trabalhando de maneira bem estratégica, né, bem organizada, e fazendo o melhor possível, né, para poder também contribuir num cenário maior, né, no cenário econômico. Eu tenho a impressão que o comércio pode ter uma retomada boa, não é, Alex? Porque a impressão que a gente tem é que está represando agora. As pessoas não estão consumindo. Você acha que pode esse consumo imediato no comércio? Olha, ou nem não? Está todo mundo cauteloso, né? Então, eu acho que, assim, nós somos pessoas civilizadas aqui, pelo menos, né? Então, temos essa consciência do nosso papel aí na sociedade. Então, acredito que essa retomada aí, eu acho que está sendo compensada, principalmente no varejo, né? Por meio de outras plataformas, né? Que nos dá uma opção. Mas a retomada física, por exemplo, eu acho que vai levar um tempo, né? Para o pessoal ser mais... O pessoal está mais cauteloso. Eu estou falando por mim também, né? Sim, como cidadão ali... para sair na rua também, se for num shopping, talvez, né? A nossa responsabilidade com a família, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Alex, muito obrigada pelas informações, foram muito importantes. Obrigado. Alex, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Foi um prazer. Gente, hoje é o Dia Mundial do Livro e você vai conhecer agora a história da Júlia, de 15 anos. Ela é apaixonada pelos livros desde os 6 anos de idade. Uma fonte inesgotável de conhecimento. Podemos encontrar de diversos tamanhos e modelos, com os mais variados temas: ficção, aventura, romance, religião. Os livros são agradáveis, envolventes, mas mesmo assim possuem poucos amantes. Você não tem um hábito de leitura? De livros, não muito. Uns 2, 3 mais ou menos por ano. De acordo com o levantamento do Instituto ProLivro, somente 50% da população brasileira são de leitores. Deste percentual, a média é de 2 livros lidos por ano. No caso da Márcia, o número de livros lidos são maiores do que a média, mas a leitura tem que agradar. Se o livro é um livro bom, você lê rapidinho, né? Mas acho que uns 6, 7 livros por ano a gente lê. Fora todas as outras revistas, que eu gosto bastante de coisa de conhecimentos gerais. São diversos os fatores que podem contribuir para a falta de leitura. Desigualdade social, analfabetismo, falta de estrutura familiar e educacional. A pesquisa revelou ainda que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro, bem diferente da história que nós vamos conhecer hoje. Hoje, se eu for falar para você qual é o maior gasto que eu tenho com os meus filhos, é com leitura, é com livro, é com compras de livro. Eles gostam de ter o livro, de adquirir, embora tenha internet, tenha acesso a isso, eles querem o livro, eles querem o contato físico com o livro. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu poder. A Carla, que é a mãe da Júlia, a Júlia que tem 15 anos, e o hábito de leitura nessa família começou bastante cedo. Não é verdade, Carla? Quantos anos a Júlia tinha quando ela começou a ler? A Júlia começou a ler desde muito cedo, logo na alfabetização dela. Foi muito fácil alfabetizá-la, ela foi uma criança que foi alfabetizada muito rápido e desde os 6 anos ela lê. De família cristã, e o interesse pelo novo fez com que Júlia, mesmo muito pequena, iniciasse sua longa jornada pelo conhecimento. E o primeiro livro não poderia ser outro. Eu li a Bíblia e foi mais porque era tão linda e eu fiquei com tanta vontade de ler, eu li toda, né? Ainda mais com a influência dos meus pais, que a minha vida inteira eu fui pra igreja, então foi meio que automático, assim, não tinha como evitar de ler a Bíblia. Daí eu fui lá e li, porque eu achei legal. O gosto pela leitura e o contato com as páginas dos livros faz com que a menina de 15 anos fique longe daquilo que mais atrai os jovens nos dias atuais. Eu não gosto de ficar na rede social mexendo no celular muito. Eu gosto muito de ler, assim, porque quando você lê, você tá em outro mundo e você esquece do que tá acontecendo e eu acho muito gostoso. E para ela, que mergulha nos livros com toda a sua meiguice e inocência, já pensa na profissão que quer exercer. Eu tô no 1º ano do ensino médio e quando eu crescer eu quero ser médica.
O livro ele traz conhecimento, ele traz cultura e abre a mente, né? Acho que a pessoa evolui. E a gente continua ainda no assunto sobre o Dia do Livro. Agora nós vamos conhecer o projeto Viagem do Bem, que incentiva a leitura dentro do Complexo Penal em Piraquara, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. O melhor do teatro é que podemos ser qualquer coisa. O projeto Viagem do Livro é uma iniciativa da Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com o Departamento Penitenciário do Paraná, e tem como objetivo incentivar a leitura dos presidiários e seus familiares. Os estandes estão montados no Complexo Penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Projeto que, com a ajuda de diversos parceiros, inclusive o DEPEN, a gente traz para os familiares dos detentos um pouco de leitura, deixa à disponibilidade deles diversos livros. Então, a gente tem uma estante para literatura adulta e uma estante para literatura infantil, onde esses familiares podem vir, pegar o livro que mais se identificarem, né, de acordo com a sinopse, com a capa, leva para casa e devolve na próxima visita ou quando queiram. Projetos como este ressaltam a importância da leitura na vida das pessoas. Muito mais do que buscar apenas um passatempo, o hábito de ler traz inúmeros benefícios à saúde mental, além de estimular a criatividade e expandir o vocabulário. Com o livro nas mãos, podemos conhecer um mundo novo de informações e conhecimento. Para a ressocialização do indivíduo, para a socialização do indivíduo, eu penso que a cultura aliada à religião, nós não temos outra forma de inseri-lo na sociedade a não ser esta. Além de levar mais cultura e informação aos detentos, uma das propostas do projeto é a instalação de outros estandes de leitura nas demais unidades do presídio. A ideia é a gente expandir para as demais unidades do complexo penitenciário aqui de Piraquara e depois, quem sabe, alcançar o estado do Paraná todo. O que para muitos pode ser o fim, para o Porfírio foi sinônimo de recomeço. Ao cumprir pena, ele se apaixonou pela leitura e hoje cursa filosofia. Eu não enxergava esse lado bom da vida e hoje, estudando, eu já vejo a vida por um outro ângulo, por um outro olho, por um outro lado. E para mim é ótimo, está sendo muito bom, estou muito contente. O detento vê na educação uma forma de conquistar a confiança da família. Foi como uma promessa que eu fiz para eles, que eu vou mudar de vida e já tenho demonstrado isso. Agora vou adquirir meu diploma, com certeza, chegar ao término da faculdade, que eu estou prestes a progredir de regime e vou continuar essa faculdade lá fora. Com certeza tem sido uma alegria para todos os meus filhos e para mim também. Ainda não existe uma vacina contra o coronavírus, mas a gente lembra que é possível se prevenir da gripe. Nesta quarta-feira começou mais uma etapa de vacinação contra a gripe. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Fabiana Vantucci. Olá, Fabiana. Olá, Vanessa, Rafael e a todos que acompanham o programa. Isso mesmo, Vanessa, começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Neste momento, nós estamos em um dos pontos de vacinação aqui em Curitiba, que é a Praça Oswaldo Cruz, que fica bem na região central aqui da cidade. Desta vez, ao contrário aí do que foi a primeira etapa, o público-alvo é maior. Lembrando que na primeira etapa foram vacinados idosos e profissionais da saúde e desta vez o público é um pouquinho maior, portanto, a gente vai ter mais informações agora com a Leia Regina da Silva, que é coordenadora da Central de Vacinas de Curitiba. Leia, muito bem-vinda ao programa. Gostaria que você explicasse para a gente quem que vai ser vacinado nessa segunda etapa. Boa tarde. Então, nessa segunda etapa, serão vacinadas aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, pessoa que tem problemas respiratórios, como asma, doenças no fígado, né? Além de pessoas que passaram por transplantes, tomam algum medicamento que causa imunossupressão. Essas pessoas serão contempladas nessa etapa. Junto a elas também, profissionais que trabalham no transporte coletivo, então motoristas e cobradores de ônibus, caminhoneiros, esses também serão contemplados agora nesta etapa de vacinação. Leia, é importante falar sobre a documentação necessária para que a pessoa consiga ser vacinada, até para não chegar aqui e não perder a viagem. O que a pessoa tem que trazer que comprove aí a doença, enfim, que ela possa tomar a vacina? Então, essas pessoas têm que trazer um documento de identidade, né, de identificação e também uma prescrição médica, uma indicação da vacina ou, de repente, uma receita médica do medicamento que ele faz uso contínuo, para que a nossa equipe possa verificar se ele se enquadra nos critérios e possa se vacinar. E também tem um outro grupo bem importante que está fazendo parte desta etapa de vacinação, que são aqueles profissionais que trabalham nas forças de segurança. Então, os policiais, né, de todas, Polícia Federal, Militar,
Civil e as forças militares também. Então, as Forças Armadas, de uma forma geral, também estão participando desta etapa de vacinação. Leia, falando um pouquinho sobre o processo de vacinação, a gente observa aqui que, claro, a equipe está utilizando máscara, enfim, quais são os cuidados que vocês estão tomando nessa fase de vacinação para evitar também contaminação pelo novo coronavírus? Inicialmente, a gente já tomou a decisão de não fazer a vacinação dentro das unidades de saúde, de fazer essa vacinação em locais abertos, amplos, maiores, que também tivessem menos circulação de possíveis suspeitos de coronavírus, né, que é o caso das nossas unidades de saúde, que é onde as pessoas procuram quando estão doentes. Então, nós viemos para espaços fora das unidades de saúde, em Curitiba são 21 pontos. A nossa equipe devidamente paramentada, né, usando os equipamentos de proteção individual, que são corretos e recomendados pelas autoridades de saúde, e a gente, aqui em Curitiba, já é obrigatório o uso da máscara, então a gente pede que a população, as pessoas que venham se vacinar, venham com a máscara, e quando estiverem em fila, se for o caso de ter fila, que elas respeitem o espaçamento mínimo entre uma pessoa e outra, para a gente evitar aí possíveis contaminações. Nós sabemos que essa vacina, claro, não protege contra um novo coronavírus, mas por que é importante tomar a vacina contra a gripe nesse momento? A vacina da gripe, ela é super importante, principalmente nesse grupo que vamos começar agora, que são os portadores de doenças crônicas, porque pessoas quando têm a gripe, que tem alguma doença associada, ela tem o maior risco de complicar, ter mais complicações da gripe, daí vão ter que procurar um médico, né, vão correr o risco de serem internados e temos até casos de óbito. Então, a pessoa se vacinando contra a influenza, ela vai estar protegida, não vai ter que procurar um médico, né? E caso também ela tenha algum sintoma gripal, né, o médico, sabendo que ela tomou a vacina da gripe, ele facilita o seu diagnóstico e a sua conduta na hora de avaliar essa pessoa, esse paciente. Qual é o horário de vacinação? Então, nos 21 pontos, das 9 até as 17 horas. Ok, Leia, muito obrigada pelas informações. Reforçando, assim como a Leia disse, são 21 pontos de vacinação aqui em Curitiba, mas é claro, essa segunda etapa da vacinação contra a gripe, da campanha de vacinação contra a gripe, vale para todo o Brasil. Portanto, procure um local mais próximo, uma unidade de saúde mais próxima e não deixe de tomar a vacina. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fabiana. É isso mesmo, gente. Não pode deixar de tomar essa vacina. É uma segurança a mais, principalmente neste momento. E ainda falando na área de saúde, uma das consequências da pandemia do coronavírus é a diminuição na doação de sangue. E os bancos de sangue estão preocupados com essa situação. Nós vamos conversar e saber um pouco mais sobre essa situação com a repórter Sayla Rodrigues. Olá, Sayla. Olá, muito boa tarde a vocês e a quem nos acompanha. Exatamente. Com a recomendação do isolamento social, o número de doações de sangue caiu em todo o país. Em Curitiba, o EMEPAR adotou algumas medidas para dar mais segurança aos doadores e combater aí a Covid-19. Sobre este assunto, eu converso agora com a Liana Andrade Labres de Souza, que é diretora do EMEPAR. Olá, Liana, seja muito bem-vinda ao programa Pauta Aberta. Muito obrigada pela sua participação. Quais foram essas medidas adotadas? Boa tarde. Bom, as medidas foram de acordo com a orientação da Coordenação do Sangue e Hemoderivados e a orientação da Organização Mundial de Saúde, que é manter o distanciamento dos doadores, passar o álcool gel, incentivar o uso do álcool gel e a desinfecção de maçanetas, portas, canetas, tudo que o doador possa utilizar. Então, nós estamos fazendo isso desde o dia 16 de março, colocamos alguns redutores de distanciamento, como também colocamos álcool gel em todas as unidades, em todos os setores e salas. Hoje os estoques estão dentro do limite mínimo, a gente está podendo atender 3 dias de atendimento. De plaquetas a mesma coisa, antigamente nós utilizávamos 5 dias, nós tínhamos estoques para 5 dias de atendimento, hoje apenas 3. Mas 3 dias é o suficiente para nós estamos atendendo de forma agendada, então nós fizemos um quantitativo necessário e fizemos o agendamento dentro dessa nossa necessidade. E hoje nós atendemos exatamente 98 doadores de forma agendada e mais 30 de demanda espontânea, o que dá mais ou menos quase 120 bolsas dia, que é o que nós necessitamos. Quem nos acompanha que ainda não é doador de sangue, que tem essa vontade, esse interesse, quais são os critérios? Bom, ter mais do que 51 quilos,
estar bem de saúde, não pode estar com manifestação gripal, estar com um documento oficial com foto, né? Não ter antecedentes de história de crise convulsiva ou então de tratamento para câncer. Tem vários outros critérios de proteção do doador e proteção do receptor que são verificados no momento da entrevista. Mas basicamente esse, e na rede EMEPAR, aqui no Paraná, como também na Hemorrede Nacional, eu oriento a todo mundo a telefonar para o banco de sangue mais próximo, o que atende o seu município, e agendar a sua doação para evitar a aglomeração de pessoas. Então, façam esse agendamento, porque daí, dessa forma, agendando, nós mantemos o nosso estoque regular sempre no mesmo quantitativo, não em dias com menos doações e um dia com um superávit de doação, porque o sangue tem validade, a validade dele para a plaqueta é muito curta, é só 5 dias, então há necessidade de que cheguem doadores diariamente no mesmo quantitativo. Liana, muito obrigada pelas suas informações. Eu volto agora no estúdio. Importante sempre destacar os cuidados que eles estão tomando nesse momento para a doação de sangue, não é, Rafael? Exatamente, que eu tenho certeza que muitas pessoas, né, Vanessa, em função do isolamento social, em função da quarentena, tem esse certo receio de sair de casa, ter contato com agulhas, mesmo que descartáveis, e, enfim, esse contato com a área de saúde. E a gente está mostrando aí que realmente é tudo muito seguro. Sim. E tem muitas pessoas precisando de sangue nesse exato momento, não só agora, né, como o ano inteiro. Tempo todo. Uma cena triste e emocionante na Espanha, local que está sofrendo muito com o coronavírus. No cemitério Poblenou, em Barcelona, o silêncio foi quebrado pelo canto de 3 freiras. Apenas as 3 fizeram um funeral de uma das irmãs que morreu aos 80 anos vítima de coronavírus. Todas elas cuidam de idosos que estão contaminados. Veja como foi esse momento. E em Santarém, no Pará, foi instituído o toque de recolher para que as pessoas evitem sair nas ruas, principalmente à noite. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Aritana Aguiar, da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Santarém. Em Santarém, o governo municipal baixou o decreto alterando o horário do comércio, exceto os serviços essenciais. O horário de circulação do transporte coletivo também foi reduzido. No último decreto municipal, do dia 18 de abril, ficou determinado que as pessoas, ao saírem de casa, devem usar máscaras e que os estabelecimentos comerciais sinalizem na entrada para o uso da máscara. Desde o último dia 9, a cidade está em toque de recolher das 21 horas até as 5 horas da manhã. Até esta quarta-feira já foram confirmados 35 casos de Covid-19, 5 óbitos e 10 casos recuperados. O governo do Pará inaugurou nesta quarta-feira o hospital de campanha em Santarém, com 120 leitos. O atendimento é destinado às regiões oeste e sudoeste do Pará. As missas públicas na Arquidiocese de Santarém estão suspensas desde o dia 21 de março pelo arcebispo metropolitano Dom Irineu Román. Ainda não há previsão para retorno. As demais atividades religiosas e sociais da Arquidiocese também estão suspensas. Durante esse período de quarentena, a Arquidiocese de Santarém oferece missas transmitidas pelos seus veículos de comunicação diariamente. Algumas áreas pastorais e paróquias têm realizado celebrações transmitidas pelas redes sociais. As igrejas permanecem abertas durante o dia, limpas e arejadas para a oração individual. Aritana Aguiar, para a TV Evangelizar.
E hoje é dia do choro, esse ritmo musical popularmente chamado de chorinho. E a gente encerra o programa de hoje com um vídeo do grupo Caroço de Abacate. É um grupo curitibano que toca choros clássicos e outros não tão conhecidos. Nesse vídeo, a homenagem é ao cavaquinista brasileiro Julião Boêmio. A gente se vê amanhã. Até lá! E a gente encerra com boa música para te inspirar. Até mais!